Mas, continuando aqui, em Tiago 2, do verso 14 em diante, ele diz: meus irmãos, qual é o proveito? É a pergunta para você. Você está me vendo? A pergunta para você, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Qual o proveito? Você chegar aí arrotando fé, eu tenho fé, e uma vida sem fruto, sem amor, sem justiça, verdade, bondade, sem lealdade, sem fidelidade, sem longanimidade, sem honestidade básica, sem coragem de se enxergar. De que adianta esse tipo de fé que se baseia em decorar coisas, em repetir fórmulas, em aprender chavões e gritá-los, em ir a cultos e ficar fazendo exercício de braço e dando adeus para o teto? Que proveito tem essa fé que bota você no caminho apenas do banco ao dízimo? Nem tanto. Hoje em dia a maquininha vem até o seu colo e você só encosta. É só disso que é feita a sua fé? Tiago pergunta: que proveito tem nessa fé? Pode, acaso, aí é que vem a pergunta grave, para 90 e tantos por cento de todos os cristãos que estão me ouvindo, cheios de arrogância de que somos nós, fomos escolhidos do paganismo, no meio dos bárbaros e dos gentios, para nos tornarmos eleitos dessa fé, para andarmos com os signos dessa fé, para aprendermos as orações e rezas e declarações supostamente inerrantes dessa fé. Tiago chega e pergunta: escuta, que proveito tem esse negócio espiritualmente? E pode, porventura, semelhante fé salvar alguém? É a pergunta, Clarinha. Pode, porventura, semelhante fé salvar alguém? Pode fechar o parêntese. E aí ele continua e diz: se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa, frio, nus, sem terem com que se vestir, necessitados de alimento cotidiano, pão nosso de cada dia, não come de manhã, nem de tarde, nem de noite, passa fome ou vive em estado de insegurança alimentar crônica. Se um irmão, para quem você diz: a paz do Senhor, irmão, Deus te abençoe, tudo bem aí? Estiver vivendo nessa situação, sem roupa, sem comida, enquanto isso, qualquer dentre vós lhe disser: oh, meu irmão, eu lamento muito ouvir que você está sem nada, lamento muito, não consegue nem pagar a luz, nem a água, nem comprar um pão, nem botar comida na mesa, nem se vestir, nem vestir os filhos, eu lamento, I'm so sorry, eu sinto muito, meu irmãozinho, minha irmã, Deus te abençoe, vá em paz, a paz do Senhor, que o Senhor Deus seja contigo nas suas necessidades. E fizer isso, com esse descaramento cínico e diabólico, insensível, sem nenhum pingo de empatia no coração, de interesse veraz na dor do ser humano, do irmão, da irmã, do próximo, apenas disser isso e contudo, não lhes derdes, sem contudo lhes dardes o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Desse fraternalismo nojento, ceboso, cínico, indecoroso, canalha, que tem e não quer nem saber que tem. Vê que o outro não possui, mas não faz nada a respeito. Pode, mas se recolhe. Conseguiria, mas não deseja. Prefere trocar isso por um monte de falastrices de paz em nome do Senhor Jesus. Vai na paz do Senhor, irmãozinho, irmãozinha. Isso aqui é para dar asco, é para dar nojo. Por isso o Tiago é tão radical. Ele é irmão de Jesus. E ele pergunta: pode, porventura? Onde? Em que lugar?
essa fé pode salvar alguém, transformar alguém, mudar alguém, fazer de alguém um filho da nova humanidade, fazer de alguém um filho lúcido, grato e consciente da fé genuína em Jesus. Como pode semelhante fé ser chamada de fé? Ela é apenas uma crença supersticiosa. É uma crença em palavras mágicas, sem nenhuma redundância ou consequência no conceito da existência da vida real. Sim, ele prossegue. Qual é o proveito disso? Não presta para nada, cara. Você está servindo a coisa nenhuma. Você vive aí cantando para um Deus que não te conhece, louvando um Cristo que não sabe quem você é, se arrogando a ser uma pessoa de fé, quando de fato você é fétido. Só isso. Assim, também a fé, se não tiver obras, se não tiver ações, se não tiver consequência, se não tiver postura, se não gerar comportamento, se não alterar a vida, se não produzir boas obras de bondade, de solidariedade, de verdade, de justiça, de compartilhamento solidário, generoso, compassivo, acolhedor, se a fé não produzir isso, ela não é fé, é fétida, é podridão. E tanto mais quanto seja apenas uma confissão do nome de Jesus, destituído das obras de Jesus, mais nojento fica, mais hipócrita se torna, mais indecoroso, mais horroroso. Mas vocês não querem ouvir porque é muito, muito cômodo ficar só tremulando a língua, falando o nome Jesus magicamente, sem consequência, sem implicação, sem transformação, sem conversão, sem regeneração, sem novo nascimento, sem frutuação, sem bondade no fruir da produção de coisas que vêm do seu coração carregadas do amor de Deus na direção do próximo ou na preservação da criação de Deus à nossa volta. O que não é assim, Tiago pergunta, que proveito tem isso? Assim também a fé sem obras, por si só, em si mesma, é uma defunta, em putrefação, está morta. E quanto mais o tempo passar, mais fétida vai ficar. Mais absolutamente inchada. Cadáveres incham. Por isso é que você vê crentes sem vida, sem fé, sem obras, sem a seiva de Cristo passando por eles, e que vão ficando aí nos bancos das igrejas, vão ficando em seres inchados, podres, fétidos. É uma comunhão de podridão, é uma reunião no sarcófago dos apodrecidos cantantes, defuntos cantantes mortos diante de Deus. Mas alguém dirá, algum engraçadinho, dirá, não é assim não, nem todo mundo foi feito igual, Tiago. Nem todo mundo foi feito igual, Caio. Alguém dirá, olha só, tu tens fé, Caio. Eu tenho obras. Ou tu tens obras, Caio, mas eu tenho fé, seja lá o que for. Tiago diz, não dá para criar essa dualidade, essa dicotomia, essa esquizofrenia entre fé e obras. Toda genuína fé produz obra. E toda obra de amor, de graça, em favor do próximo e da criação, é impulsionada pela genuína fé. De modo que a fé pode ser a causa, mas infalivelmente as obras são o fruto dessa fé. E agora, se eu não vejo ninguém declarar a fé com palavras, mas eu vejo a frutuosidade, a abundância de frutos de misericórdia, amor, fidelidade, socorro, generosidade, justiça, verdade, graça, acolhimento, hospitalidade, eu não preciso ouvir nenhuma declaração de fé. Pelo fruto, Jesus disse, os conhecereis. Não é pela confissão, ao contrário. Jesus disse que naquele dia muitos chegarão dizendo, Senhor, Senhor. É uma confissão ortodoxíssima, que chama Jesus de o Senhor, de o Messias, de o Supremo. E daí? Jesus também falou daqueles que dizem, em teu nome expulsamos demônios, fazemos milagres,
curamos doentes. E ele dirá, eu, porém, lhes direi. É Jesus dizendo e se colocando como protagonista da fala escatológica. Eu, porém, lhes direi explicitamente naquele dia, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que me chamavam de Senhor, faziam milagres, exorcismos e um monte de sobrenaturalidades e viviam arrotando o meu nome, praticando a iniquidade, a mentira, o roubo, a corrupção, o engano, o desvio, a impureza, a promiscuidade, a traição e tudo que decorre da mesma natureza. Eu não sei quem vocês são. Os meus filhos dão o fruto do meu amor e praticam esse amor em relação ao próximo e à criação. Pois bem, mesmo que você chegue com esse argumentozinho falacioso, dicotômico, tu tens fé, eu tenho obra. Não funciona assim, meu filho. Pode chegar com o argumento que queira, tu tens fé e eu tenho obra. Tiago diz, mostra-me essa tua fé sem obras, sem fruto, sem a expressão da graça de Deus concreta em favor dos outros, e eu, com as minhas obras, com a prática do meu amor, da bondade solidária, da alegria sincera, da fé sem hipocrisia, da hospitalidade, do acolhimento, dividindo o que eu posso, socorrendo conforme eu consiga, estendendo a mão para quem precisa, eu podendo fazê-lo, sempre o farei. Então essas são as minhas boas obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, sem fruto, sem evangelho, sem continuidade, sem semelhança com Jesus. E eu, através da minha semelhança com Jesus, das obras de Jesus, dos fatos e feitos de Jesus, da manifestação concreta do amor que eu aprendi com Jesus, o Cristo, eu te mostro as minhas obras e elas gritam por si só. Sem que eu precise abrir a boca, elas falam acerca da minha fé. Ou seja, na realidade, abrir a boca só quando necessário. Em havendo necessidade, fale. Mas a fala só é de fato verdadeira quando ela se faz preceder por bondade, verdade, justiça, amor, expressão, frutuosidade. Do contrário, é símbolo que tine, é apenas um latão batendo, oco, vazio, sem nada. E Tiago prossegue. Crês tu que Deus é um só? Ele toma uma profissão de fé. Aqui, quem crê que Deus é um só? E ele está escrevendo isso para um grupo de pessoas que viviam no meio de uma quantidade enorme de outras comunidades humanas politeístas, cheias de todo tipo de deuses, até do submundo mais profundo. Aí ele pergunta, crês tu que Deus é um só? Levanta a mão. Se fosse hoje, todo mundo levantaria a mão. Eu creio, aleluia, graças a Deus, louvado seja Deus, glória a mim. Porque eu creio. Olha o que Tiago diz, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, seu bobo. Fazes bem, seu bobinho. Até o diabo crê e treme, até os demônios creem. Todos os demônios creem. Todos os seres, de qualquer que seja o poder espiritual das trevas, que eles supostamente estejam investidos, creem e tremem. Creem e tremem. Creem e tremem. Viu, Clarinha? Creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó ser humano insensato, de que a fé sem obras é inoperante, não vale nada, não presta para coisa alguma. Queres ter certeza disso? Eu vou te dar. Escuta, não foi por obras que o nosso pai Abraão, pai dos hebreus, dos israelitas e pai dos árabes todos e dos palestinos todos, são todos descendentes de Abraão. Todos os árabes, todos os palestinos, todos os filhos de Abraão com Agar. Não são semitas, não são só judeus. Semitas são os que vêm de Sem, filho de Noé, e Abraão era um semita. Portanto, tudo que descende de Abraão é semítico.
Essa foi uma designação que os judeus pegaram só para eles, mas não é verdade. Todo árabe é semita, todo palestino é semita. Fecha parênteses e vamos em frente. Não foi, porventura, por obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Aí você leu Paulo dizendo que foi pela fé. E aí você pergunta, tem algum choque? Como o nosso irmão Lutero achava até que a epístola a Tiago não devia estar na Bíblia para não criar confusão no Novo Testamento. Para não confundir-se com Paulo, porque ele se converteu lendo Paulo, ficou meio fixado, não entendeu a obviedade do que Tiago está dizendo aqui. Tiago está dizendo a mesma coisa. Só está fazendo a leitura ao contrário. É igual a MC ao quadrado. Ele começa do quadrado até chegar no é. Mas é tudo a mesma equação. Mostrando que a ordem dos fatores não altera o produto. Ele tem que ser um combo fechado. Do contrário, não é validado por Jesus. Não foi por obras que Abraão foi justificado? Aí você diz, não, Caio, lá está dito, e ele creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Mas que fé foi essa que ele manifestou ao crer em Deus? Porque ele estava dentro da tenda dele, quando ele ouviu uma voz dizendo, vai, pega teu filho Isaque, a quem tu amas, teu único filho, leva-o a um monte que eu te mostrarei, e chegando lá, imola-o a mim, oferece-o em sacrifício a mim, disse o Senhor. É um negócio que parece mais com um pedido do inferno, do diabo, do que de Deus. É chocante esse pedido. Não tem nada na Bíblia mais horroroso do ponto de vista do conflito moral, ético, teológico, da natureza de Deus. E foi em cima desse conflito que o Søren Kierkegaard escreveu uma das obras mais bonitas e preciosas da teologia humana, chamada Temor e Tremor, que é uma poesia do princípio ao fim, linda. Pouca gente, todavia, compreendeu o dilema. E Tiago vai no cerne, bota o dedo nesse nervo sensível e diz, porventura não foi por obras? Quando todo mundo esperaria que ele dissesse como Paulo, algo semelhante a não foi pela fé, olha só o que ele vai dizer. Vês, presta atenção, não sejas bobo. Não existe fé operando sozinha. Toda fé genuína produz obras. Assim como todo parto saudável produz filho. Assim como todo sexo gostoso produz gozo. Assim como toda água fresca mata a sede. Assim como todo bom alimento cria saciedade e alimenta o corpo. São coisas inseparáveis, fé e obras. Então ele diz, vês como a fé operava juntamente com as obras, no caso de Abraão? Preste atenção. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Porque Abraão estava lá dentro de casa, ouviu aquela voz horrorosa. Que se eu ouvisse hoje, depois de Jesus, eu diria, eu te repreendo em nome de Jesus. Todo sacrifício já foi feito, já foi pago, está consumado. Não há mais sacrifício de natureza nenhuma a ser feito. Nem de gente, nem de boi, nem de bode, nem de galinha, nem de passarinho, nem de carneirinho, nem de ovelha. Não há mais sangue nenhum a ser derramado. Só quem pede sangue nos seus sacrifícios é Satanás. Saia em nome de Jesus. Viu, Clarinho? Quando eu vejo aí na internet esse monte de bruxas atuais, todas parecem mais modelos e cinquentonas, sessentonas, balzaquianas, querendo seduzir a moçada, falando dos seus sacrifícios. Fiquei 21 dias junto com vísceras e um grupo de pessoas de vísceras. Nas trevas entrei no portal do inferno. Fui até a profundidade do Hades. Fiz pactos, 20 e tantos pactos com o diabo. Aí o entrevistador pergunta, mas para quê? Ela diz, para receber poder do diabo. Para sair de lá e fazer coisas que eu queira que aconteçam. Isso aqui, originalmente, o que foi pedido a Abraão, nunca mais foi pedido a ninguém.
e nunca mais será pedido a ninguém. Qualquer um que diga que alguma coisa da parte de Deus pediu que elas trouxessem imolação de sacrifícios de qualquer natureza, especialmente de sangue, está fazendo sacrifício a demônios e não a Deus. Porque em Cristo Jesus toda sacrificialidade acabou. Ninguém tem mais que se ferir, nem se cortar, nem matar nada, nem ninguém. Não há barganhas a fazer, está tudo pago, feito, realizado, consumado. Tetelestai, não há mais dívida nenhuma. Foi tudo rasgado, encravado na cruz, acabou. Sirva a Deus em novidade de vida, em paz, livre, leve, cheio de amor. Essa é a palavra do Evangelho para toda a humanidade seguir. Acabou. Poupem os bichinhos, poupem tudo. Só quem pede sangue é Satanás, é demônio, é diabo. Ou é o ente de mente endiabrada. Porque qualquer um que saiba que Deus é Deus e que Cristo é Cristo, não vem oferecendo sacrifícios de nada para quem já entregou seu próprio Filho por nós, para nos justificar definitiva e eternamente. Então Tiago diz, vês como a fé operava juntamente com as obras em Abraão, porque o que aconteceu? Ele ouviu a voz e não ficou só nisso, ele não disse amém, tá bom, que legal, o senhor pediu, deve ser uma prova, eu entendi o que o senhor está dizendo, mas não. Tanto é que não foi só pela fé, porque pela fé foi o fato de que Abraão creu que aquela voz vinha de Deus. Essa foi a fé de Abraão. Agora, as obras de Abraão é que ele se botou em pé. Ele fez um feixe de madeiras de lenha para depois, lá no monte, acender uma fogueira para o holocausto. Ele pegou um cutelo grande para imolar o filho, pegou uma tocha de fogo que durasse 3 dias de caminhada, e foi com 2 servos seus e mais o seu garoto, pré-adolescente, até o Monte Moriá. E chegando lá, ele botou o garoto sobre um altar de pedras, amarrou o menino no altar, cercou de lenhas, acendeu o fogo e pegou o cutelo para cortar o pescoço do garoto. É uma cena dantesca, horrorosa, diabólica na sua visualização. Qualquer um que olhasse daqui de longe ia dizer, meu Deus, eu, por exemplo, homem do século XXI, se visse um negócio desse, ia correr, me embolar com Abraão, sair no cacete com ele, quebrar Abraão se eu puder, todinho. Porque é contra tudo em mim. Mas há 4.000 anos atrás, a humanidade era de uma rudimentariedade extraordinária. E ele entendeu que aquela era a voz de Deus, e em relação à voz de Deus, a gente levanta para obedecer. Mas levanta. Ouvir a voz e se dispor a atender o pedido é a fé. Levantar-se, preparar todos aqueles aparatos e andar 3 dias de casa até o Monte Moriá e preparar tudo e criar todo o cenário daquele oferecimento é obras, é ação, é trabalho, é entrega, translocadamente indescritível, mas é obra. Aí Tiago diz, vês como a fé operava juntamente com as obras na vida de Abraão? Porque com efeito, foi pelas obras, por ter se levantado, saído de casa, pegado o menino, a lenha, o fogo, o cutelo, os criados, andado 3 dias até o Monte Moriá. Isso é obra contínua, de caso pensado. Não é uma subteza, é um caminho longo e eterno de tanta dor, até chegar lá e fazer. E quando ele estava com o cutelo levantado, Tiago diz que a sua fé se consumou. Na hora que ele levantou o cutelo, vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou em Abraão. Se ele tivesse ouvido a voz e ficado lá, não tinha acontecido nada. Mas ele toma toda essa iniciativa impensável, indescritível, inominável e inconcebível, porque achou que ele estava de fato obedecendo a Deus. E para obedecer a Deus, ele não media esforços e não tinha nem moral, nem ética, nem teologia, nem nada que viesse acima dessa disposição de, sabendo que Deus estava falando, obedecê-lo. E obedecê-lo numa sequência que durou
4 noites, aquela que ele ouviu a voz, e mais 3 de caminhada até o lugar, depois a volta, o retorno, diferente. Tiago diz, e se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, lá em Gênesis, é onde se está dito, ora, Gênesis 22, de 1 a 14, ora, Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado, atribuído como justiça. Não é que ele fosse justo, é que ele creu que Deus era capaz de tudo, Deus era capaz de cumprir a promessa de que ele teria um filho. Mesmo dando uma ordem contraditória em relação à continuidade geracional dele, ele creu. Eu sou louco por esse filho, esperei a minha vida inteira. Ele nasceu quando eu tinha 100 anos e agora Deus o pede de mim. Eu prefiro ter Deus sem um filho do que ter um filho sem Deus na minha vida. Foi a lógica simples de Abraão e levou o filho para ser imolado. E isso foi considerado um ato de fé que anda com as obras. E também se diz, foi chamado por esse ato de obediência, de amigo de Deus. É uma coisa violenta, né? Chamado de amigo de Deus. Quando fé e obras se casam, a gente cria uma relação de conjugalidade com o Eterno. Quando fé e obras se casam, a gente cria uma relação de conjugalidade com o Eterno. Tiago prossegue para a gente concluir. Verificais que uma pessoa é justificada por obras. Porque se ela tem fé, essa fé necessariamente vai implicar em obras. Até no caso do malfeitor da cruz ao lado de Jesus, o malfeitor da cruz ao lado de Jesus. O malfeitor da cruz ao lado de Jesus. Não deu tempo de socorrer caídos, necessitados, ninguém. Não deu tempo de praticar nenhuma boa obra, de devolver nenhum roubo. Não deu tempo de absolutamente nada. Mas ele fez tudo que ele podia, pregado da cruz, ele fez a boa confissão. Repreendeu o outro que blasfemava e disse, tu nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque estamos pagando o que os nossos atos merecem. Mas esse aqui nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Ao que Jesus lhe respondeu, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Verificais que uma pessoa é justificada por obras. No caso daquele homem, as obras foi a boa confissão, porque ele não tinha nada além da confissão. Ele não tinha braços nem pernas, ele estava pregado para morrer, não tinha mais saída dali, o que sobrou foi a confissão. Mas quando sobra vida, quando sobra tempo, quando tem prazo, quando tem ainda a dinâmica concreta do espaço-tempo do corpo, quando ainda tem capacidade de movimento, quando ainda tem a chance de usar a energia como manifestação de produção de coisas boas, lindas, limpas e abençoadoras para a vida dos outros, então use toda a oportunidade de vida que você tenha para manifestar a sua fé pelas obras. Porque a fé sem o fruto do amor está morta. Fé sem amor não presta para nada, foi o que Paulo disse em 1 Coríntios. No capítulo 13, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, e o amor é bondoso, generoso, solidário, justo, verdadeiro, fiel, tudo que ele carrega. No amor, toda a lei se cumpre. Portanto, a fé sem obras está demonstradamente como defunta e morta. Verificais que uma pessoa, portanto, é justificada pelas obras, pelo ato de produzir obras, pela fé que opera, pelo amor, é o que Paulo diz. Quando Paulo diz que a fé opera pelo amor, ele está dizendo que a fé opera pelas obras. É como Pedro, que diz que a gente tem que crescer, o primeiro degrau é fé, o segundo degrau é obras, virtudes, obras. A fé tem que produzir virtude, a fé tem que produzir fruto. A árvore frutífera tem que frutificar de acordo com a natureza que ela carrega. E se a minha natureza é a do Evangelho, eu tenho que produzir o fruto do Evangelho em mim, do contrário, de nada me aproveitará. De igual modo,
Prestem atenção. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente, porque a fé tem que produzir boas obras. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho, lá em Jericó? Não foi por obras? Foi. Que confissão de fé ela tinha a fazer? Ela só agiu. Acolheu, escondeu, protegeu. Enquanto isso, ela creu que aqueles que estavam vindo eram a carta de alforria dela. E acabou entrando essa Raabe, a prostituta, a meretriz, acabou sendo tataravó de Jesus. Está na genealogia de Jesus. E, aliás, na genealogia de Jesus está cheio de gente que foi incluída ali pela prática de obras, não é porque nasceram em berço esplêndido. Está cheio de gente que nasceu contra a natureza e se converteu à consciência do amor de Deus depois e passou a produzir bons frutos. Mas tiveram vidas podres, alguns deles, e outros morreram na sua podridão, mas ainda assim figuram na genealogia de Jesus. De igual modo, aconteceu com Raabe, a prostituta, porque assim como o corpo sem espírito está morto, eu estou vivo falando aqui, mas se o meu espírito me deixar, eu viro um saco, um boneco de carne caído aqui. E não adianta mais dizer Caio, porque eu não estarei mais aqui. Só estará a carcaça, o meu casulo, espaço temporal. Eu terei ido para o Senhor da minha fé, a alegria das minhas obras. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Eu espero que algo tão singelamente simples e verdadeiro tenha entrado, de fato, profundamente nas entranhas, nas vísceras do seu coração, em nome de Jesus. É o que eu te peço, Senhor, pela vidinha de todos esses que estão me vendo e ouvindo, e que a compreensão os atinja, que eles recebam o espírito de conhecimento, de discernimento, de sabedoria, e da verdadeira fé que opera pelo amor e produz obras de amor, graça e misericórdia. É o que eu te peço em nome do Senhor. Amém. Amém.